Bom dia a todos, meu nome é José Araújo, sou cardiologista, nutrólogo e hoje vamos para mais um relato de caso. Relato de caso hoje que não tem nada com a cardiologia, né? Mas tem a ver muito com a terapia que hoje eu trabalho no meu dia a dia nos últimos 10 anos, que é a terapia metabólica. O relato de caso hoje nós vamos utilizar pacientes oncológicos, tá? Que estão em tratamento há em torno de 2 décadas, de melanoma e que apresentou uma complicação de desnutrição, desidratação, e nós utilizamos a terapia metabólica para equilibrar essa paciente. Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é, de novo, terapia metabólica, né? O que se baseia a terapia metabólica, conceitualmente, é você tentar equilibrar o paciente através do seu conhecimento bioquímico, de como a geração de energia ali mitocondrial recupera os pacientes. E o pensamento biológico é quando você tenta equilibrar os fatores agressores, que hoje no caso nós falaremos são as drogas químicas, com o seu corpo, com os seus sistemas do corpo. O que é, nesse caso hoje, o pensamento metabólico que chama atenção? Chama atenção que nós vamos ter um paciente com câncer, especificamente um melanoma. Há 15 anos ela vem se tratando quimioterapicamente, radioterapicamente, atualmente com a terapia até imunológica, quer dizer, ela tem a doença de base e utiliza essas químicas. E nós sabemos que essas químicas, elas têm a sua função, elas são importantes, mas elas são fatores agressores, né? E elas causam um desequilíbrio no seu sistema imunológico, além de outros sistemas também associados do seu corpo. Então nós vamos tentar, através da terapia metabólica, equilibrar o sistema imunológico para que essa paciente dê continuidade ao seu tratamento que ela vem fazendo aos seus 15 anos. Então, uma paciente que você tem que entender conceitualmente, então vamos colocar para vocês, conceitualmente, o que é saúde para vocês? Saúde é não estar sentindo nada, saúde é não ter uma doença diagnosticada, saúde é não ter exames complementares mostrando doença. O que é saúde, na verdade? Então, no nosso pensamento biológico, na nossa terapia metabólica, nós colocamos saúde como a presença de vários fatores que estejam a favor. Aquele equilíbrio dos sistemas que nós falamos anteriormente. E que facilite o quê? Que o produto final seja a facilitação da utilização do oxigênio. Quer dizer, otimizar o uso da base, que é o oxigênio, para que a geração de energia se mantenha satisfatória. É importante que nós tenhamos em mente o quê? Que é um processo natural, que o próprio envelhecimento, ele é um processo de perda de eficiência, de capacidade. Então você está mais predisposto a que as doenças atacarem, porque o envelhecimento é sim um fator estressor, porque ele faz com que você perca a capacidade de quê? De gerar energia das gorduras, quer dizer, a gordura que é um alimento que gera mais energia. E você perde a eficiência também na utilização do oxigênio. Então suas mitocôndrias também perdem essa capacidade de utilizar o oxigênio como fonte de energia. Então nós temos aqui, como vocês estão vendo, um gráfico. E aí vocês estão vendo a tabela, como vocês estão vendo a tabela, e a tabela é muito clara, em que mostra que a capacidade de gerar energia do oxigênio nós perdemos com o tempo. Então nosso corpo perde essa eficiência. E a capacidade de gerar energia da gordura também nós perdemos a eficiência. Na prática nós vemos isso, né? Simples. De que forma a gente vê isso? Você normalmente não tem aquele mesmo condicionamento físico, aquela disposição para fazer atividade física ou suas atividades normais. Você não tem aquela, que você diz assim, a vitalidade que o jovem tem, né? E essa vitalidade vem da geração de energia que nós perdemos aos poucos, e é muito claro nesse gráfico que vocês estão vendo. E vocês também estão vendo nesse outro gráfico que existe sim uma coisa natural. Óbvio que a terapia metabólica não concorda com isso, e uma das bases, né, da nossa terapia metabólica é tentar minorar isso, que é a perda de eficiência na utilização do oxigênio no tratamento nosso, na melhoria da nossa saúde. Então a paciente é uma paciente portadora de doença oncológica, que o sítio primário é o melanoma,
e vem em tratamento químio e radioterápico há em torno de 15 anos. Ela se apresentou no meu consultório em torno de 15 horas, tá? 15, 16 horas, em que ela praticamente não tinha muita... Ela veio amparada pelos parentes, muito fácil de sofrimento, fatigada. Você notava claramente que ela não se comunicava com você, não por falta de consciência, e sim pela questão nutricional, da questão de desidratação. Referiam a dor no estômago grande, enjoo, uma perda de apetite. Portanto, claramente ela tinha um sistema digestivo agredido pelo tratamento, né? O tratamento da doença de base dela. O sono irregular, que é outra coisa fundamental para que nós tenhamos nosso equilíbrio, nossa saúde, e óbvio a fraqueza e a indisposição. O exame clínico que eu fiz rapidamente, tá, para questão, porque a situação exigia que eu fosse mais rápido, né, na avaliação. O que notamos nela? Uma face de sofrimento, sinais de desidratação e desnutrição, e fazer vários questionamentos, mas por falta de disposição e não de nível de consciência, a paciente respondia com dificuldade. E a deambulação dela era sempre apoiada pelos parentes. Parentes esses que concordaram em que nós fizéssemos essa terapia metabólica, e porque a outra opção que eles teriam, que eu coloquei claramente para eles, era: pode levar ao hospital e tentar uma reidratação, tentar nutrir ela, mas você não vai ter esse tipo de raciocínio. Você vai sim chegar no hospital em que você é um ambiente que você tem a possibilidade de infecção, e quando os pacientes pensam em infecção, ficam com medo. Já sabem que é uma paciente com sua imunologia baixa, portanto, mais suscetível a sofrer desses agentes agressores, bactérias e vírus. E, portanto, eles concordaram que nós começássemos o nosso tratamento. Vocês estão vendo aí os exames dela, mostrando recentes, são exames dos últimos 30 dias, um PET scan mostrando a doença ainda em atividade. Vocês estão vendo também uma ressonância magnética mostrando também a hipercaptação, quer dizer, a doença ativa no momento atual. Ela em tratamento quimioterápico 2 vezes por semana. E o principal que eu quero chamar a atenção de vocês foi o exame do sistema digestivo. Quer dizer, ela clinicamente, o que ela apresentou? Sinais de desnutrição e desidratação. E nós vimos no exame de endoscopia que ela tinha um processo inflamatório agudo, quer dizer, ela tinha uma gastrite, como vocês estão vendo aí no laudo. Ela tinha uma gastrite, ela tinha uma lesão crônica, uma atrofia. E lembra, se você tem uma lesão crônica, você não vai conseguir absorver os nutrientes. E, portanto, você vai ter um déficit. Então, quando você fala de déficit nutricional, aí você pensa naquela pessoa caquética. Não é obrigatoriamente isso. Às vezes você tem pessoas que estão aparentemente até saudáveis, mas que absorvem menos um elemento químico ou outro. Por exemplo, se você faz uma cirurgia de vesícula, você perde a capacidade de absorção de algumas vitaminas, como as vitaminas A, D, E. E nessa paciente, só que era muito claro, né? O sinal de deficiência nutricional era significativo, causado pela questão da medicação convencional. Vamos lá, não é para suspender a medicação tradicional. Você tem que usar a droga que é escolhida, que a literatura lhe dá suporte, ok? Mas nós podemos sim fazer com que a paciente se torne mais equilibrada. De novo, pensamento biológico, sistemas equilibrados, você suporta mais o tratamento convencional. Então, o diagnóstico dela era de um melanoma acral metastático. Ela usou interferon, altas doses, usou, aí vocês estão vendo as drogas que ela utilizou aí embaixo, os quimioterápicos que ela vinha em uso, a radioterapia. Então, o diagnóstico, repetindo, ela apresentava uma desidratação, uma desnutrição, um desequilíbrio nutricional, melhor dizendo assim, tá? Um desequilíbrio nutricional é a forma melhor que eu posso descrever o que eu encontrei naquele momento. Eu levei para o meu serviço para começar o tratamento dela. E o que é gratificante nesses pacientes agudos é que, do mesmo jeito que você encontra eles doentes, com face de sofrimento, 4 horas e meia depois, menos de 5 horas e meia depois, a resposta era fantástica. Vocês vão ver pelo sorriso no rosto dela, tá? Pela a maneira em que ela se dirige. Ela está 5 horas depois do nosso tratamento. Ela já deambula de maneira sozinha, ela já sorri, ela já responde, coisa que anteriormente era impossível isso. Então, não só nos dá alegria, como todos os familiares. Quer dizer, essa coisa do uso de terapia metabólica em pacientes oncológicos
Quer dizer, que com essas complicações agudas é fantástico para nós médicos. Por quê? Porque nós vemos que como nós somos úteis, como nós podemos ajudar o próximo e como isso é comum e como a gente pode isso tornar uma coisa mais frequente, sem essa questão de convencional versus não convencional, que não faz nenhum sentido. Tá? Então, foi utilizado nela uma hidratação, 500 ml de soro fisiológico, 500 ml de soro glicosado. Nós passamos, lógico, uma sonda nasogástrica, onde utilizamos o tratamento de ozonioterapia para que nós revertermos a questão do processo inflamatório inicialmente agudo, né? E a médio prazo do processo inflamatório crônico. Nós utilizamos a suplementação endovenosa com elementos químicos com o objetivo de aumentar a eficácia mitocondrial, e nós utilizamos também o canabidiol, o fitoterápico canabidiol, porque a gente vai ver daqui a pouco, porque os endocannabinoides são produtos que nosso corpo possui, nosso corpo produz, mas nós também podemos usar os externos, que são os fitoterápicos. Então nós utilizamos o canabidiol com o objetivo de alívio da imunologia como um todo, tá? Mas nesse caso agudo, no processo inflamatório, na sensação de dor, desconforto que ela possuía. A ozonioterapia nasogástrica é bem conhecida. Então, o uso do ozônio tem como função principal qual? A principal função do ozônio é chegar na sua mitocôndria e facilitar a retirada do oxigênio, quer dizer, a utilização do oxigênio. Essa é a função da ozonioterapia. Através do quê? Do estímulo das enzimas antioxidantes, tá? Então é aí que age a ozonioterapia. Agora, aonde vai agir a ozonioterapia depende onde você coloca. Nós usamos a via nasogástrica, fundamental nessa paciente, porque é óbvio que essa paciente tinha um processo inflamatório agudo e crônico que levou ela a ter esses déficits. E a ozonioterapia é perfeito para cicatrização. A literatura mais do que mostra N trabalhos mostrando como a cicatrização e o processo inflamatório podem ser reduzidos com o uso da ozonioterapia. A questão da sonda nasogástrica, as pessoas podem pensar, é um processo invasivo, dolorido. Posso dizer para você que não é causa um pouco de desconforto a entrada da sonda, mas é um processo rápido, simples e que o resultado é fantástico, como vocês vão ver. Nós utilizamos uma sonda, utilizamos um volume de em torno de 1.800 ml, que não é um volume baixo, tá? Não é um volume baixo, com uma concentração de 45 microgramas. Poderíamos até utilizar uma concentração maior, pois ela tinha processo agudo. Mas como tinha um processo agudo e crônico, nós fomos parcimoniosos, usamos 45 microgramas por ml. É importante que a gente entenda que a ozonioterapia, ela pode ser utilizada. Então, a ozonioterapia, função, estimulação das enzimas antioxidantes. Ok, você pode pensar na ozonioterapia a nível sistêmico, mas nesse caso específico era a nível local. O objetivo era diminuir, reduzir o processo inflamatório, reduzir o processo inflamatório crônico, para que a paciente tivesse melhora do desconforto que ela apresentava no sistema digestivo, para que a gente conseguisse, em curto espaço de tempo, que foi o caso, que ela voltasse a se alimentar de maneira gradual, de maneira oral, como qualquer pessoa. Não houve a questão de passar a alimentação por via nasogástrica, não, nesse caso não há necessidade. Ela voltou a se alimentar rapidamente, já no outro dia pela manhã, ela voltou a tomar seu café da manhã, que nós passamos algumas orientações básicas. A ozonioterapia, nesse caso, não foi para nível sistêmico, foi a nível local, tá? Nós temos que ter em mente sempre que qualquer tratamento ele tem que agir ou nos fatores pré-mitocondriais ou pós-mitocondriais, tá? Normalmente há uma junção dos dois fatores, mas nesse caso, os fatores mitocondriais foram mais significativos. Então, vocês estão vendo aí em vermelho a toxicidade, tá, da droga utilizada no tratamento de doença de base. A infecção, muito provavelmente, e como nós sabíamos que ela ia ter H. pylori, essa bactéria que causa inflamação, e foi confirmada no exame dela. O estresse em que aspecto? Químico, da falta de sono, da falta de nutrição, do envelhecimento, quer dizer, você tem nesse caso várias funções do estresse, várias formas de estresse. E aí que levou ela a ter um déficit nutricional. O déficit hormonal já é uma coisa natural da própria faixa etária dela e do estado que ela estava. Bioquimicamente você tinha um déficit de metilação, tão importante para desintoxicar nosso corpo.
E a prática de atividade física é ausente, quer dizer, os fatores mitocondriais, nesse caso, eram mais preponderantes do que os fatores pré-mitocondriais. É importante, e eu aprendi isso com um professor da Sociedade Americana de Ozonioterapia, mas não é para ozônio, é para qualquer tipo de tratamento, que ele coloca uma frase que diz take your message e take your home your message. O que significa isso? Leve para casa essa mensagem. É importante a ozonioterapia? É importante a quimioterapia? Mas a junção da síndrome do tratamento metabólico com a ozonioterapia, com a oxigenoterapia, quer dizer, com tudo que você pode utilizar, as medicações venosas, é muito mais importante e muito mais, o resultado vai ser muito melhor do que você usar de forma isolada. Então, é importante que você, como vocês estão vendo aí, utilize tudo que você tiver em mão, todas as ferramentas, que você vai ter um resultado mais completo. E quem será o maior beneficiado é o paciente, que é o que nos interessa. No tratamento endovenoso, nós usamos alguns protocolos, né? Que nós utilizamos o protocolo antimitocondrial, antifadiga mitocondrial e o pool de aminoácidos. Então, o mitocondrial, vocês estão vendo que tinha L-acetilcarnitina e a carnitina, que vocês sabem que tem por função melhorar, sim, a utilização da gordura. A diferença da L-acetil para a carnitina é que uma age mais a nível cerebral, por passar pela barreira hematoencefálica. A derribose, que nós sabemos que faz a questão do ácidos nucleicos, que você tem ação na questão da produção de energia, tá? Antioxidante. É um açúcar importante. Nós utilizamos o PQQ, tão importante na cadeia respiratória. O sulfato de magnésio, que participa de mais de cofator, né? Em mais de 400 reações químicas, quer dizer, é fundamental para o nosso corpo como um todo. Complexo B, básico isso. Gosto de lembrar sempre essa coisa, que eu tenho 54 anos, eu sou da época em que, quando eu tinha furúnculo, minha mãe me dava levedura de cerveja. E levedura de cerveja, na sua base, é complexo B, para você ver. E nós hoje temos por hábito pensar que furúnculo ou infecção é igual a diretamente a antibiótico. A gente pode pensar de uma forma diferente. Complexo B é fundamental, tá? Se você quer melhorar um paciente e não sabe como começar, suspenda o açúcar dele e dê complexo B. Essas duas coisas vão melhorar mais da metade dos seus pacientes. O NADH, né? Quer dizer, o NADH com a glutationa que a gente colocou naquele ciclo da pentose, em que a redução da glutationa, como que funciona? Vamos lá. O NAD, ele perde o H, então ele oxida. A glutationa, ela reduz, porque ela perde o H. E esse H é utilizado para pegar o peróxido radical livre, que todo mundo fala mal dos radicais livres, e aí você torna a hidroxila em água. Acabou o problema. Então, essa NAD, glutationa e radical livre tem essa sequência. Por isso que nós utilizamos o NADH. Usamos também um pouco de aminoácido, pois a paciente apresentava um déficit muscular significativo. O outro tipo de ferramenta que utilizamos nessa paciente foi o canabidiol, tá? Que é um fitoterápico. Mas é importante que nós tenhamos em mente que existe sim um sistema endocannabinoide. E como o nome está dizendo, endo é seu, você produz, tá? Então você tem receptores CBD1, CBD2, que estão distribuídos em toda a parte do corpo, em todo o seu corpo. Então você tem o CB1 mais relacionado, mais localizado no cérebro, nos músculos, e o CBD2 no sistema imunológico. Então você tem receptores em todo o corpo, mas foque nisso. CBD2, ele age mais no sistema imunológico, onde nós utilizamos com canabidiol. E quando nós utilizamos o THC, ele sim é um neurotransmissor que age mais no que? No receptor CBD1. Aí tem várias ações de calmante, de relaxante, tem outras funções, tá? Então, nesse caso específico, nós utilizamos o CBD2, o fitoterápico. Mas lembra que nós temos o sistema endocannabinoide, que é o que você produz, tá? E que nessa paciente, devido a tudo que nós comentamos antes, ela já tinha um déficit, que nós chamamos hoje de síndrome do déficit do endocannabinoide. Sistema endocannabinoide, que serve para imunologia, inflamação,
equilíbrio, dor, e essa paciente tinha sim essa síndrome endocannabinoide, que os dois, como dizer para você, os dois canabinoides produzidos internamente, o 2-AG e o anandamida, que a anandamida principalmente que age no CB2, elas não estavam cumprindo a sua função natural. Então, coube a nós a colocar um fitoterápico para que tivesse o estímulo nos receptores, que normalmente, quando você está em equilíbrio, funciona. Então, conclusão, o sistema endocannabinoide é seu, está dentro do seu corpo. E você, quando entra em déficit, você pode sim usar fitoterápicos para que coloque ele novamente em equilíbrio. Então vamos concluir. Concluir dizendo o quê? Que você deveria sempre pensar da seguinte forma: a medicina integrativa pode sim ser utilizada em pacientes oncológicos durante o seu tratamento, com o objetivo de melhorar o estado nutricional, fisiológico, metabólico da paciente. Dessa forma, a mesma poderá submeter-se ao tratamento primário de forma mais eficiente. Em resumo, utilizemos todas as ferramentas que nós temos em mãos. Um abraço. Na próxima aula, nós iremos utilizar a medicina metabólica em paciente, de novo, oncológico. Só que nesse caso, vocês vão ver que é um paciente que tem 2 anos e meio apenas de tratamento, mais uma doença oncológica muito complicada, com metástase, e que inicialmente tinha um prognóstico de 6 meses em média, e hoje tem 3 anos de tratamento, e ele tem uma vida normal. Vocês vão ver foto, ele gosta de praticar seu esporte, surf, tá ótimo, dorme bem. Então, a terapia metabólica no paciente oncológico, mas não no paciente oncológico com desequilíbrio agudo, e sim manter esse paciente oncológico metabolicamente equilibrado para que ele consiga se manter tratando. Um abraço. Tratamento metabólico, para vocês entenderem, é quando você tem em mente, você conhece a bioquímica, tá? Você entende como as coisas funcionam e você tem que colocar a sua bioquímica, a sua respiração molecular, quer dizer, a mitocôndria mais eficiente. Isso é cardiologia metabólica, tá? Porque quando você usa drogas de forma convencional, você pode, tal enzima não é satisfatória, aí você bloqueia aquela enzima, mas aí você desequilibra o outro lado, e o mundo metabólico ou bioquímico vive de equilíbrio, mais para a direita, depois da direita vira para a esquerda. Isso que se chama terapia metabólica, terapia que usa a biologia, a bioquímica na sua base. Fundamental quando você usa a medicina funcional ou a medicina tradicional é você ter paciência, porque medicina é estudo, ok, mas é experiência do dia a dia, tá certo? Então, você tem como utilizar as duas de maneira eficiente, mas você tem que ter o conhecimento. Então, estudar a bioquímica é fundamental. Entender que a medicina tradicional tem muita coisa boa, óbvio, e você associar os dois. E associar a sua experiência de vida. Fundamental a experiência. Então, vocês jovens que estão começando a entrar nessa medicina funcional, que hoje é conhecida como ortomolecular, tenham um pouco de paciência, porque só com o passar do tempo vocês vão conseguir amadurecer e utilizar isso de maneira mais eficaz. Eu, como tenho 32 anos de formado e tenho experiência em várias áreas, então eu consigo avaliar os pacientes hoje a nível de exame, porque eu tenho experiência na ultrassonografia cardiovascular grande, tenho um conhecimento clínico na área de cardiologia, que é fundamental, de medicina intensiva. E então eu fui juntando com a prática clínica do consultório, então é fácil para mim hoje fazer essa avaliação clínica e saber a hora de utilizar um tratamento ou outro tratamento, em que momento é o ideal.